Yeah. Como é que é, família? Estamos de volta no nosso programa. Isso é Multivision TV. Estávamos um pouquinho parados através de alguns problemas materiais, mas já está tudo superado. De lembrar que estamos num episódio muito épico. Esse programa é patrocinado pela Work Clean, uma empresa situada em Luanda, um estúdio, o melhor estúdio fotográfico de Viana. Nas câmeras nós temos o Iofeto, o homem das câmeras. Estamos aqui o Aurico Pro e outros manos aqui. Nesse episódio, nesse grande episódio, nós vamos falar um pouco sobre a questão da religião, a visão em que uma pessoa tem, ou seja, a visão em que as pessoas têm sobre Deus, nesse caso. E eu trouxe aqui os dois irmãos, por sinal, um é cristão e outro não é cristão. Então, o nosso irmão, seja bem-vindo novamente aqui à tua casa. É a segunda vez que ele aparece aqui no nosso programa. E o nosso querido pastor, bem-vindo pela primeira vez. Sim, muito obrigado. Aqui à casa e serás sempre bem-vindo aqui. Obrigado pela recepção. Então, eu entrei em contato com o irmão para estarmos aqui a conversar sobre a religião, nesse caso. E então, tivemos um episódio com o nosso irmão que faz parte do profeta Cacu Filipe, ele é discípulo. Então, lançamos o episódio. Então, no episódio houve comentários em que podíamos colocar alguém cristão, mas pelo menos para falar um pouco sobre a tese, contrariando, ou seja, se calhar, né, algumas informações que o irmão apresenta, que é do Cacu Filipe. E Bem, eu trouxe aqui algumas perguntas. Vou dar, se calhar, primeiro ao nosso irmão aqui, perguntas básicas. E se calhar, ou seja, pode responder se tiver capacidade para responder, porque eu sei que estás capacitado. Sobre Deus. Como você define Deus? Ok, muito obrigado por mais uma oportunidade. Primeiramente, Deus é simplesmente um atributo, um título. Okay. Deus não é nome de ninguém. Deus é um atributo, porque existe Satanás também, a Bíblia diz que Satanás também é Deus. E é para ver que os curandeiros atuais, esses que ficam nas aldeias, também eles chamam aquilo como Deus. Eles têm deuses. Então, Deus não é alguma coisa assim, é uma coisa assim estranha. É uma coisa que está acima do natural, uma coisa sobrenatural, que faz coisas do sobrenatural. Tudo que faz uma coisa sobrenatural, então é um Deus, é uma divindade. Um Deus é uma divindade. Okay. Contudo, eu posso ter também minha criança como um Deus, porque do ponto de vista humano, eu posso venerar aquela criança e é um Deus. Mas sobre o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus de todos os deuses da terra. Okay. Então é isso que eu tenho, a minha visão sobre o que é Deus. Ok. E, exemplo, tem mais uma questão. Não sei se, acho que depois pega algumas abordagens que o irmão está a falar, se tiver algo para argumentar, depois argumentar. Mas eu tenho uma pergunta, mais outra pergunta. Na tua visão, ou seja, como a visão de Deus, como é que Deus influencia na tua vida diária, no teu cotidiano? Na verdade, eu tenho um grande testemunho, porque Deus, na verdade, agiu positivamente na minha vida, tal como fez nos tempos passados, que Ele, para cada pessoa que tinha acreditado, como diz a palavra de Deus na Bíblia, que diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quer dizer, isso aqui, essa libertação não é uma libertação imaginária, é uma libertação que eu vivo. Porque eu tenho provas para mim mesmo, porque as provas que eu tenho não posso mostrá-las a vocês, porque só posso dizer a vocês que têm que crer naquilo que eu creio para vocês viverem o que eu vivo. Porque a libertação para mim é uma vida, é uma prova. Os outros dizem libertação, conhecerás a verdade, mas a verdade vai te libertar, não sei o quê. Mas ainda assim, eles têm N problemas. Então, a libertação
a influência de Deus na minha vida é muito positiva e eu tenho forças suficientes para defender esse Deus que interveio na minha vida. Ok. É assim. E este Deus apareceu por intermédio do profeta Caco Filipe? Sim. A influência? Como é que é? Na verdade, Caco Filipe não é um Deus, Caco Filipe é simplesmente um instrumento, um escravo de Jesus Cristo, que veio trazer a verdade que liberta na nossa geração. Ok. Portanto, eu digo que Caco Filipe que trouxe a palavra, que todo aquele que acredita naquela palavra, nessa mesma palavra, então também terá o mesmo testemunho que eu tenho, que Ok. todos os discípulos de Caco Filipe têm. Ok, vamos dar uma pausa. Passar a palavra para o nosso irmão aqui. Bom, irmão, você que ouviste as perguntas que eu fiz no irmão, se puderes, pode responder a primeira pergunta também que eu fiz nela, né? Nesse caso, como você define Deus na tua vida? Deus. Ok, muito obrigado por esta oportunidade, Olha na nossa câmera. também pelo convite que nos foi dado. Fazendo a definição sobre a pessoa de Deus, realmente eu até poderia reforçar um pouquinho aquilo que foi a intervenção do nosso amado, Ok? que é o testemunho da mensagem, né? Não sei como é que eu posso especificar a mensagem, mas ela depois vai caracterizar. A palavra Deus realmente é o que ele disse, é título, mas que é dado a uma divindade, independentemente dessa divindade que é dado a este nome de Deus. Porém, algumas descobertas teológicas, a palavra Deus deriva do grego, que significa Zeus, que era um dos deuses venerados na Grécia. Ok. Porém, como eu já especifiquei, é um nome que é dado à divindade. Só que existem vários deuses. Existem vários deuses com este título, que são venerados por várias tribos, que são venerados por várias nações. Temos, por exemplo, também a Índia, que se rende diante de vários deuses. Mas só que nós estamos a falar de alguém que é criador do céu e da terra. E ele tem um nome. E tendo um nome, também é caracterizado e identificado como Deus, mas um Deus supremo. Um Deus que está em cima de todos os deuses. O qual não tem princípio, não tem fim. E o seu nome é Yudi, é Yahu, é Yahvé. Ok. Então, só que se nós especificar que os atributos, Deus tem vários nomes. El Shaddai, tem vários, de acordo com o agir dele. Mas tem um nome dele que é Yahvé, que é de origem hebraico. E se nós procurar definir sobre a pessoa de Deus, não há palavras para definir Deus. Ok. Porque alguém que não tem princípio, não vive no tempo, não vive no espaço, é difícil de definir. Por isso é que Deus, ele não pode ser entendido. Ele tem que ser aceite. Ok. Então, sobre a definição de Deus, não há palavra para definir. Ele é. E ponto final. Ok. Yeah. E não sei se a pergunta que eu vou fazer agora vai ser uma pergunta perplexa ou uma pergunta que pode causar conflitos aqui. Certo. O que você acha da religião do profeta Caco Filipe? Eu até agradeceria primeiro ouvir o depoimento dele, né? De acordo com os princípios de fé, porque pelo que eu saiba, o nosso irmão, né? Assim como é alegado como escravo de Deus ou de Cristo, amado. Discípulo. Discípulo do profeta Caco Filipe. Ok, você é discípulo do profeta Caco Filipe, certíssimo. Então, creio que ele é apologético. Ok. E ele é apologético porque Como ele é? defende... Escravo e discípulo é uma coisa? Escravo e discípulo. Discípulo é alguém que está no processo de aprendizagem, que procura também ganhar perfeição e qualidade do mestre. Ok. Em alguns aspectos, em todos não, em alguns aspectos. Agora, escravo é alguém que é submisso Ok. ao seu senhor, o qual não tem toda a liberdade. Ok. Só que dentro do cristianismo também é muito normal nós temos esse termo de escravo, só que nós somos irmãos. Jesus, por exemplo, nos diz que eu não vos chamo mais de escravo, mas sim de irmão, porque nós temos uma liberdade, que é a liberdade psicológica. Ok. Então o irmão também é escravo? Eu sou servo de Ele é Cristo.
ele alega que é servo também de Cristo. Ok. Eu sou discípulo de Cristo. Ele é discípulo de Caco Filipe. Sim, Logo, há diferença. Ele está a seguir Caco Filipe. sim. Está a seguir Deus pelo intermédio de Caco Filipe. Certo, certo. Está a seguir Deus pelo intermédio de Jesus Cristo. Sim. É isso. Estou errado? Estou errado? Eu tenho um pai e tenho um filho. Ok. Sim, Ok. Não sei se consegues continuar Sim, a questão sim. que eu disse sobre a religião do Caco Filipe. sim. É assim, primeiro nós temos que respeitar princípios. Certo. Nós temos que respeitar princípios, temos que ser ético. Uhum. E não simplesmente descaracterizar aquilo que é a confissão do outro, o princípio do outro, tanto no sentido religioso, em qualquer esfera da vida. Ok. E o feito está a pegar, né? Eu não sou crítico, porém, de acordo com aquilo Mas que... há críticas construtivas. Se há críticas construtivas, Yeah. mas antes, porém, no meu ponto de vista, há bastante tempo que eu ouço falar deste servo. É servo de Deus. É servo de Deus, né? É Sim, isso, né? Caco Filipe. Caco Yeah, Filipe, né? é servo de Deus. Yeah, é. É isso, né, Amanda? É sim. Sim, sim. Ok. O servo de Deus com o nome de Caco Filipe, há bastante tempo que eu ouço falar dele. Havia até um período, parece que ele estava orientado por sua crença, né? Um período que estávamos a ouvir alguns rumores. Pô, se quiser, pode interagir. Na verdade, não. Não é lógico. Não, Então, isso aqui as pessoas compreenderam mal. compreenderam mal. Compreenderam mal, mas é o que se diz. É o que se diz. É o que se diz, mas as pessoas Ok. compreenderam mal, porque como eu vinha a dizer, o irmão disse aqui bem, tudo tem a ver mesmo com a crença. Porque primeiramente as pessoas chamam Bíblia a tudo que virem que está escrito Palavra de Deus, e também lá o título, no preâmbulo está escrito Bíblia. Sim. Mas na verdade, atualmente nós encontramos Bíblias revisadas e corrigidas. Estas Bíblias, só porque têm nome de Bíblias, não devem ser chamadas Bíblia como tal. Porque logo que Deus fala alguma coisa e você vem corrigir, isso aqui você está a ir contra a soberania de Deus. E são essas coisas que nós queimamos. Porque se eu lhe mostrar aqui uma nota falsa e uma nota verdadeira, são idênticas. De tal forma que a pessoa que não conhece a nota verdadeira, não conhece, nunca viu a nota falsa, não vai conseguir distinguir uma nota falsa da verdadeira. Portanto, se eu queimar aquela nota falsa, não vais dizer que eu queimei dinheiro, porque eu só queimei a nota falsa. É isso que acontece. Nós queimamos as falsas versões de Bíblias. Porque a versão verdadeira da Bíblia, quem está preparado para dizer aquilo, é um profeta e não um homem, não uma lógica humana. Porque Deus sendo omnisciente, ele sabia que a humanidade tenderia até a linguagens de rua. Então, Deus sabia que haveria palavras simples, mas mesmo assim, ele não simplificou aquilo que ele falou. Porque hoje, nós logo vamos encontrar Bíblias que se chamam, Bíblias que contendo, por exemplo, em vez de falar, né, em vez de falar mãe de Jesus, vai começar a falar aquele termo que nós temos ouvido. Em vez de falar mãe, vai começar a falar aqueles outros termos aí. Em vez de falar, por exemplo, quer dizer, essas roupas de Jesus, vão começar a meter o casaquete de Jesus. Ao passo que naquele tempo não havia casaquete, só para trazer luz nas pessoas, mas essa não é a vontade de Deus. Então, hoje Deus revela ao profeta que há versões de Bíblias, e são tantas, entre elas King James, Scofield, Thompson, Almeida, Almeida mesmo Ferreira também. Sim. Há muitas versões, Luís II, são muitas versões, e estas versões, quem está habilitado para dizer uma delas que nós podemos usar é só um profeta. É simplesmente isso. Então nós não queimamos Bíblia, nós queimamos as versões falsas de Bíblias. Calma aí. O profeta Caco Filipe é um servo de Deus, certo? É um profeta que Deus enviou nessa geração. E ele esse profeta tem uma passagem bíblica em que ilustra aquele Taraos está aqui.
A Bíblia... Onde está escrito o nome de Caco Filipe na Bíblia? Exatamente. Yeah. Na verdade, a Bíblia nunca fez isso. Mesmo quando João veio apresentar-se, João Batista veio apresentar-se, ele não disse que meu nome está escrito no livro de Isaías, mas ele disse: o meu ministério, eu sou a voz do que clama no deserto. Quer dizer, Deus vem, dá uma profecia, aquela profecia, quem vai cumprir é um homem, mas dado que as pessoas não entenderão, aquele profeta será sempre combatido. E hoje Caco Filipe, não vais encontrar o nome Caco Filipe na Bíblia, mas vais encontrar o ministério que ele veio cumprir, que é de Mateus 25, versículo 6, que é a voz que clamou à meia-noite, a voz que estava a despertar as virgens que estavam dormindo. E hoje todo teólogo, todo religioso sabe muito bem que a voz, não, a noiva é a igreja, são os filhos de Deus. Ok. O noivo é Jesus Cristo, mas a voz que clamou à meia-noite era de quem? Não sabem. Isso aqui é um mistério que estava guardado. E hoje, se hoje nós ouvimos muitos cumprimentos de Mateus 25:6, é porque é um profeta que veio falar isso. Agora, muitos plagiadores também dizem que são Mateus 25:6, são cumprimentos de Mateus 25:6. Mas antes de Caco Filipe, ninguém dizia que ele é cumprimento de Mateus 25:6. Então, Caco Filipe, nenhuma parte na Bíblia vai encontrar o nome de um profeta. Mesmo Jesus, Emanuel, não significava o nome que ele vai carregar. Emanuel significava Deus conosco. Ok. Olha, nós estamos num debate em que se o irmão tiver a falar algo, que se calhar tem algo, tens algo a dizer, pode mesmo dar um... Tá bom, é um debate aberto. Sim, um debate aberto, claro. Se esperarem ele calar, depois dá que... Tá bom. É o seguinte, eu percebi, claro, que a Bíblia Sagrada, o amado aqui, o irmão, o companheiro, o irmão, independentemente de haver a afetividade ou como não, né? É assim, primeiro é claro que nós, de acordo com os textos originais, em papel, nós não podemos ter da Bíblia Sagrada. Partindo de Moisés, de outros profetas que antecederam muito antes da vinda de Cristo, não temos as provas claras sobre, não temos os papiros, os rolos, não temos. Mas por causa dos anos, por causa dos séculos que foram passando, Deus, como é fiel, de acordo com a sua palavra, Ele disse que o céu e a terra vai passar, a minha palavra não vai passar. Okay. Deus não seria infiel e injusto com a sua palavra ao ponto dele aceitar que a palavra dele seja violada pelos homens. Isso é impossível, independentemente das circunstâncias. Nós vamos perceber que antes de Jesus houve filósofos, houve vários homens de ciência, mas até agora as suas teses são relembradas, mas não com muita segurança. Mas a Bíblia Sagrada é o único recurso que nós temos, que hoje tem sido conservado e tem chegado a milhões de pessoas. Isso já nos faz entender que existe uma mão poderosa atrás disso tudo. Certo. Não é obra de homem. Se assim não fosse, as obras de Sócrates também estariam sobre a posse de cada um. Se assim não fosse, as obras também de Platão estariam sobre a mão de cada um. Haveria também religiões com o nome de Sócrates, venerando Sócrates, Platão, Aristóteles, etc. e etc. Mas quando falamos da Bíblia, por exemplo, em 2 de Timóteo capítulo 3, versículo 16, a Bíblia Sagrada diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Então, esta aqui, as escrituras, né, que nós encontramos neste livro chamado Bíblia, porque a palavra Bíblia vem do original, que significa pequena biblioteca. Okay. Então, mas a Bíblia, a chave principal da Bíblia é que Cristo é o centro da Bíblia. Cristo é o centro, o escritor, o autor da Bíblia é Deus. Os homens simplesmente participaram para fazer um registro daquilo que o Espírito Santo foi orientando dentro dos seus espíritos, a ponto de que seja conservado. Porém, sobre as escrituras, eu não tenho prova nenhuma. Por exemplo, existem vários livros apócrifos. Existe o Apocalipse de Pedro, existem os livros de Tomé, são livros não reconhecidos, mas por não serem reconhecidos, depois do canônimo, esses livros não entraram. Por quê? Porque não tem a inspiração de quê? De Deus. Então, sobre a Bíblia Sagrada, eu não tenho dúvida que a Bíblia está completa. E Deus não vai aceitar ninguém violar a palavra dele. Isso é impossível. Tá bem, eu vou rebater um pouquinho o mano aí. O mano que disse que a palavra de Deus... É verdade que a Bíblia diz que a palavra de Deus nunca passará. E isso é verdade, porque a palavra de Deus hoje nunca passa mesmo na verdade.
Mas para lembrar que Deus nunca enviou um livro, nunca enviou um rolo, uma Bíblia. Deus não inspira o rolo, inspira o homem. Portanto, no tempo de Jeremias, por exemplo, já havia os rolos de profetas. Já. Mas Deus não inspirou o livro de profeta Moisés ou de quem é. O povo estava a se desencaminhar, mas Deus veio e inspirou a Jeremias, colocou as suas palavras na boca de Jeremias. Porque a boca de Deus, de acordo com Mateus 4,4, a boca de Deus é um profeta. Não só do pão o homem verá, mas de toda a palavra que sai. Aquela que sai da boca de Deus. A boca de Deus nós sabemos, todo mundo sabe que a boca de Deus na terra é sempre um profeta. Por quê? Biblioteca familiar disseste. Quem juntou isso aqui, esses rolos aqui? Os arqueólogos, quando procuraram, Sim. quando procuraram nos vestígios cristãos. Certíssimo. Esses são os rolos, 66 capítulos não, livros que eles acharam e decidiram juntar. Quem juntou isso aqui? Chama-se Eusébio em 1455. Não são eles, são vários. Em 1455. São vários que reconheceram a Bíblia. São vários que reconheceram. Não é questão de reconhecer. Quem teve a iniciativa de juntar a Bíblia é Eusébio. Em 1455, é agora. Sim. Portanto, quando ele estava a formar a Bíblia, estava a juntar os rolos, ele nunca tinha em mente que certamente o povo, as pessoas, tomariam a Bíblia por absoluto. Nunca pensou isso. Porque tal como aquele homem que fundou os dinamites, ele não fez para as pessoas se matarem, ele fez aquilo para dinamitar as pedras. Mas hoje os homens tiraram as bombas e os dinamites começaram a se matar. O homem também, Eusébio, que fez isso aqui, que juntou os rolos, não pensava que certamente o homem tiraria isso aqui e diria que eu já tenho a minha Bíblia. E a Bíblia tomaria o lugar dos profetas, porque Deus nunca enviou, em nenhuma geração, Deus enviou Bíblia. Assim, Sim. Amado, eu lhe entendo. Exato. Jesus, quando veio no templo, a Bíblia diz que ele pegou o rolo Exatamente. e abriu. Sim. Só que era um período onde a Bíblia não havia adicionado capítulos e versículos. Sim. Não havia adicionado. Não havia já Bíblia, era só assim. havia rolo. Sim, rolo. Ele deu um rolo de Isaías. Certíssimo. Ele leu o rolo de Isaías. Só que esses eram rolos já conservados, com a finalidade de ilustrar aquilo que foi o agir de Deus com os homens anteriores. O próprio Deus orientou a Moisés que escreva, guarde, observe o livro desta lei. Então a orientação de escrever aquilo que Deus orientou por intermédio de um profeta daquela época, não é isso? Porque todos os profetas que vieram antes de Cristo falaram de Cristo. Nenhum profeta falou de si mesmo. Não, nenhum. Todos os profetas falaram de si mesmo. Até o próprio Deus, quando conversou com a Eva, ele disse, da mulher vai nascer alguém que vai pisar a cabeça de Satanás. Então vai falar sobre a vinda do seu próprio filho. Todo profeta que aparece elogia-se a si mesmo, automaticamente a Bíblia é banida, porque todo um profeta é servo. Ele simplesmente traz a mensagem central, porque a mensagem central da Bíblia, independentemente, havendo 1000 profetas, 500 profetas, todos os profetas que surgirem, que não asseguraram as Escrituras, não apresentaram Jesus como Salvador, é nulo. Então irmão, acredita, ou seja, tem a ideia de que Cacu Filipe é um profeta falso? Eu não chamo de falso. Se ele se identifica como servo de Deus, tem que reconhecer Jesus como Salvador, que ele é servo. Isso ponto final. Ok. Na verdade, eu vou coisa. O Mário disse que quando o profeta vem, não dá testemunho de si próprio. É verdade mesmo. Só que o que as pessoas fazem é o quê? As pessoas não querem tomar o livro do profeta Caco Filipe para lerem. Pessoas estão a se apegar no que Caco Filipe, no que ouvem. Para pegar, né? Mas, mesmo assim, eu ainda vou rebater o que o Mano disse, que nenhum profeta deu testemunho de si mesmo. Isso aqui somos nós que estamos a dizer hoje. Sim, sim. Mas na verdade a Bíblia diz assim, eu vou procurar aqui no capítulo, olha, Deus, deixa eu ver aqui, Está quente aqui. Não, a bateria pode que até como vi mudar a bateria. Não, pode fazer com calma, mano. Yeah. Não tem muita pressa sequer. De lembrar que estamos aqui num podcast quente. Quem está na câmera é o Feto. Somos patrocinados pela Working Clean Sebo Pro. E o nosso irmão que está em Portugal, agora está em Lisboa,
The Black MC, que patrocinou um comboio enorme para as compras das luzes. Graças a Deus, Cota, que vem muito mais, que Deus abençoe. E aí, nossos irmãos que estão aqui, boa. Olha, tem uma parte onde os fariseus, eles dizem que Jesus Cristo, você dá testemunho de si mesmo. Livro de lembras? João, sim. João, né? Sim. Exatamente. Isso aqui é o que os fariseus acharam do que Jesus estava a falar. Você nos insultas. Hoje nós temos visto a mensagem de Jesus como uma mensagem inofensiva. Certo. Mas no tempo dos apóstolos, no tempo do próprio Jesus Cristo, era vista como uma mensagem insultuosa. Insultuosa. Exatamente. Agora, Caco Felipe não dá testemunho de si mesmo. Ele diz, é o que as pessoas dizem assim, que ele dá testemunho de si mesmo, mas ele diz, eu sou o profeta que Deus vos enviou. Vos enviou. Ok. Isso aqui, as pessoas acham que é dar-se testemunho de si mesmo. Contudo, eu quero dizer... Não, até todavia, amado. É assim, ele pode não dar testemunho de si mesmo. Exato. Mas aqueles que se intitulam como... E titulam. E titulam como profeta, como mensageiros dele, né? Como participantes da fé dele, da crença dele. Esses é que venenam, quer dizer, em vez de testificarem de acordo à disponibilidade do profeta como servo, eles venenam, eles vejam que o Caco Felipe é a chance, é a alternativa para se ter a vida eterna. Mas o que as escrituras nos ensinam é algo muito diferente disso. Sim. Yeah. Agora, olha só. Nós defendemos hoje Sim. Que o profeta Caco Felipe é o profeta que Deus mandou para todo mundo. Todo ser humano atualmente. Todo ser humano. Tal como Jeremias era o profeta para aquela geração. Hoje também é Caco Felipe. Eu posso mostrar isso com a Bíblia, porque a Bíblia nunca diz que... quer dizer, eu vos enviarei, por exemplo, aquele que recebe aqueles que eu enviar. Não. Em São João 13:20 diz que aquele que recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, porque sou uma pessoa que Deus sempre envia. Você tem que ser um bom evangelista. Você tem que colocar Jesus no centro da tua mensagem. Bom, e Caco Felipe é como um simples assim, mensageiro. Eu só prego assim. Hoje ninguém pode ter salvação sem seguir aquilo que Caco Felipe prega. Não é possível. Até quando que o Caco Felipe vai completar uma Bíblia dessa para chegar a Não é possível. Nem o profeta completou uma Bíblia. Todo profeta trouxe um rolo. Trouxe um rolo. Moisés é que trouxe 5 e Paulo também trouxe outros. Ok. Mas todo profeta trouxe um rolo. Os rolos que foram encontrados, os arqueólogos encontraram, são esses que nós temos. Mas sabe, aqui a Bíblia diz no livro de Crônicas que o livro do profeta Gade não está aí, o livro do profeta Gênesis não, são está vários. Tobia, Macabeu, não foram encontrados. Judite. Esses aqui são livros não inspirados. Não é questão de... Não, livro, por exemplo, que a foram... Bíblia diz. A Bíblia fala sobre muitos livros. Sim, que não foram encontrados. O livro, o que é o livro de guerras, a guerra... São vários, são vários. Os livros... Não, são livros de profetas. O livro do profeta Natan não está aí. Os livros que estão na Bíblia, que a Bíblia reporta, não foram encontrados. Há muitos livros que os profetas escreveram, mas os livros não foram encontrados porque os arqueólogos procuraram alguns, estavam a procurar todos, mas encontraram alguns, que temos esses 66 livros, esses aqui. Mas na verdade faltam muitos rolos de profetas aí. E mesmo no céu, a biblioteca celestial, está lá os livros de todos os profetas. Todo profeta que Deus enviou, Deus lhe enviou com uma mensagem. E esta mensagem é que será para o julgamento daquela geração, naquele tempo. Okay. Porque tanto o humano quanto eu aqui, ninguém será julgado pelo comportamento que teve no tempo de Noé. Não é possível. Ninguém será julgado pelo comportamento que teve no tempo de Jeremias. Tipo, exemplo, desculpa se eu estou a cortar, né? Não tem vontade. Nós somos todos irmãos. E se um irmão, nós estamos a ver um irmão que está aí num caminho em que não agrada, se calhar, o nosso pai, nesse caso, e devemos avisar ou aconselhar o nosso irmão. Quero chegar aonde? Quero chegar na pergunta em que o irmão acha errado o cristianismo. Olha, é o cristianismo, é o judaísmo, é o budismo, todas essas religiões que nós vemos sobre a terra. Sim. Não são de Deus. Deus nunca envia religião. Ok. Porque hoje se o branco aqui em Angola trouxesse
o budismo. Sim. As pessoas que nós vivemos hoje como sendo né, evangelistas, apóstolos, pastores, seriam chamados Budas. Ok. O nosso Deus seria Buda. E podíamos acreditar no Bhagavad Gita, Sutra Lotus e outras coisas. Mas se Deus, ou seja, se o colono, né, trouxesse aqui o islamismo, Sim. atualmente aqui nós aqui teríamos o Islão, aqui seremos muçulmanos. Budismo. Não, nós estamos, por exemplo, essas religiões. Aqui no Bia já Sim, faz aqui- sentido. Faz sentido, mas vieram recentemente. Mas o que Sim. o branco trouxe aqui em Angola não é o Islão, nem o taoísmo. É o nem budismo. catolicismo. Portanto, é o cristianismo. Sim. Eu estou a dizer assim, o cristianismo, esse cristianismo que nós temos como religião, não é Deus que enviou. Deus, o cristianismo verdadeiro é uma vida, não uma religião. Sim. Portanto, Deus não pode enviar uma religião para separar as pessoas, porque hoje esse cristianismo que nós vemos hoje está tão disperso que até os hinduístas zombam de nós. Mas esse então, esse diz que porco pode, esse diz que porco não pode, esse diz que lenço, esse diz que não pode lenço, esse diz que não sei o que. Então, quem é o verdadeiro nesse ponto? Tá bom, é assim. Você vê? Precisamos entender alguma coisa. É. A Bíblia é astrocultural. A Bíblia não se deixa levar, não obedece cultura. Mas a Bíblia, ela interfere, ela age de acordo com o povo. Se veres bem, por exemplo, questão de lenço, Paulo falou isso à igreja de Coríntio, porque temos que julgar qual eram as atitudes, qual era a cultura do povo de Coríntio. Temos que julgar, temos que buscar o conhecimento histórico desse povo. Ok. Sim. Depois, como é que esse povo se procedia nas atividades de culto? Por exemplo, a cidade de Coríntio, o povo de Coríntio venerava um Deus. Ok. A cidade de Coríntio era a segunda cidade que produzia mais no ato de prostituição. Calma aí. Vou voltar ainda no irmão, né? Eu sei, ou seja, eu tenho noção do que o irmão era cristão. E saiu do cristianismo para Ele é entrar... cristão mesmo. Ele é cristão. Não, ele não é cristão, ele afirma que não é cristão. Sim, Então, mas vamos só que ele está misturado, porque está a pegar o cristianismo, está a pegar o... Eu até não sei como é que eu vou especificar, né? Ele não é cristão. Pelo que eu sei, ele não é cristão. Ele era cristão. Ele saiu no cristianismo porque ele viu... chegou o profeta que veio salvar a humanidade. Ele saiu do cristianismo para seguir o profeta para salvar a A humanidade. vossa É isso, né? organização não tem nome, né? Sim, na verdade é assim. Conforme eu disse, o cristianismo não é uma religião, é uma vida. Sim. Portanto, eu sou cristão Ok. pela vida e não cristão como religioso, como uma denominação. Ok. Então, nós não somos assim organizados, tipo assim, vou te dar um endereço, chegar na rua tal, vais encontrar a igreja de tal. Não, nós não temos isso. É por isso que Deus envia um profeta para condenar esses atos que os religiosos fazem. Porque em Deus não existe que eu sou da igreja tal. Em Deus só existe que eu sou discípulo do profeta tal. Se nós colocarmos essa pergunta por exemplo, Baruque, filho de Nerija, ele não dirá que ele é filho é da igreja tal. Mas ele dirá que ele é discípulo de Jeremias. Se nós colocarmos essa pergunta a Timóteo, ele nunca vai dizer que eu fui da igreja tal. Mas ele dirá que eu fui seguidor de Paulo. Porque em Deus não existe que eu sou da igreja tal. Não existe isso. Em Deus só existe que eu sou discípulo do profeta tal. Mesmo Deus disse que ele nunca faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos que são profetas. Sim, Amós 3. Agora, olha só. O mano está a dizer que estava falando Mas eu sobre... quero voltar só um pouquinho atrás. Não desequilibrando a tua atenção. Exato. É assim, a palavra religião, existem dois sentidos que nós vamos dar à palavra religião. Sim. Vamos identificar a palavra religião no contexto geral. Ok. E no contexto geral estamos a falar de seitas que têm dogma, religião de acordo com o padrão dos homens, onde nós vamos encontrar o budismo que você fez menção, outras religiões que são veneradas em vários pontos do mundo. Vamos encontrar religião que é de acordo à luz das escrituras, porque a Bíblia diz que Tiago, a Igreja Universal, a carta dele, porque a carta de Tiago é dirigida à Igreja Universal. Ele diz que, irmão, a verdadeira religião que vem de Deus é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas.
Agora, a religião no contexto geral, Jesus já encontrou. Jesus, quando apareceu, quando ele nasceu, no ano 6, Jesus encontrou os herodianos, Jesus encontrou os fariseus, os saduceus, encontrou os nicolaítas, encontrou os zelotes. Jesus encontrou essas seitas todas. Só que o objetivo de Jesus, a preocupação de Jesus, não é com as religiões, é com a mensagem que salva cada pessoa. Exatamente. Até agora, Deus não está preocupado com as religiões. Antes, porém, nós vamos encontrar que no livro de Atos, o próprio apóstolo Paulo, quando ele prega o evangelho, existe já algumas comunidades, alguns irmãos que se reuniam em algumas casas. É sinônimo de organização, para não sermos só tipo um povo assim disperso. Então, mesmo hoje, eu não critico pessoas que se reúnem, não critico. Não critico pessoas que têm uma nomenclatura, a igreja está, a igreja... Eu não critico. Isto aqui não é a máxima preocupação de Deus. O que Deus quer é que a palavra dele que ele mandou na face da terra, que é dita aos seus servos, porque Deus até agora tem levantado homens e mulheres. Deus tem levantado. Não só no contexto de falar, Deus levantou o único profeta que vai salvar todo. Deus até agora ele fala, porque ele derramou o seu Espírito ao ponto de que todos sejam testemunho de Cristo. Olha só, eu vou rebater mais um pouquinho o que Ok. estás a dizer. Não é possível que Deus levante muitos servos, mas esses servos se contradizem. Não é possível. Te dou uma pergunta. Não, antes da pergunta, eu quero ainda avançar. Antes que eu não perca mais o fio. Sim. É tipo assim, alguém é ovelha e será dirigida ao curral dos porcos. Alguém é ovelha será dirigida ao curral dos bois. Certo. Alguém é ovelha vai na capoeira. Assim sucessivamente. Isso é desordem. Em Deus não existe isso. Eu vou ler em 1 de Coríntios, capítulo 1, no seu versículo 10. Aqui diz o quê? Aqui diz que rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos uma só língua, e que não haja entre vós divisões, mas que estejais perfeitamente unidos no seu sentimento e na mesma opinião. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Podes confirmar aí. Mas será que se eu perguntar aqui, as igrejas hoje têm a mesma opinião? Não. Eu acredito que se eu perguntar ao mano, eu acredito que o mano vai dizer alguma coisa sobre, por exemplo, o sábado. O mano se guarda o sábado, não. Para ele o sábado parece que não é uma coisa mais obrigatória. Se guarda, há outros que não guardam. Há muita divergência. Só que temos que contextualizar bem as coisas. Você vê, enquanto disseste há pouco tempo que a palavra de Deus não passa, se não passa, como é que vais contextualizar para dizer que coisas passaram? Tá bem. Você vê? Não, é assim. É assim. Sim. A palavra de Deus só tem uma única finalidade. Deus é soberano como a sua própria palavra. Nada está em cima de Deus senão a sua própria palavra. O que está em cima de Deus é a sua própria palavra, porque Deus é Espírito. Aqui onde o amado falou que todos devem falar a mesma língua, Paulo dirigiu essa carta na igreja de Coríntio. Quando Paulo afunda a igreja na cidade de Coríntio, e ele converte ou evangeliza uma moça chamada Chloé, que era uma princesa que também fazia parte, que também manifestava ou praticava, apresentava adoração a essa deusa que era venerada nesta cidade. Ela se converte. Ao se converter, o nome dele é Chloé. Quando se converte, o que acontece? Paulo sai da cidade de Coríntio, vai para uma outra cidade, continuando com a campanha evangelística. Quando Paulo vai, então o que acontece? Pedro, que estava na Babilônia, aqui essa área do Egito, Pedro também estava dirigindo uma igreja, só que Pedro ouve que lá na cidade de Coríntio, muita gente recebeu o evangelho e as coisas mudaram. Então Pedro vai lá solicitar quem abriu esta igreja. Então Pedro vem também faz a sua atividade espiritual. Quando Pedro faz a sua atividade espiritual, vem também um homem chamado da Alexandria, chamado Apolo. Apolo também vem, faz uma visita à igreja que Paulo afundou. Então o povo entendeu que primeiro Paulo foi usado em avivamento. Depois Deus começou a usar Pedro, aqui mesmo na cidade de Coríntio, em curar, em realizar milagres na vida das pessoas. Depois Deus usou Apolo no conhecimento. Então o povo aí entra numa confusão. Outros dizem eu sou do Apolo, outros dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Pedro. Por causa de que da maneira diferente que Deus usou esses três homens. É onde Paulo disse que eu ouvi o que se passa entre vós, que outros dizem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Outros até começaram a falar eu sou de Cristo. É onde Paulo dá menção que todos falem a mesma língua, apresentar Jesus como centro,
da salvação desse povo todo, que tanto Paulo, Apolo, Pedro, esses todos só foram usados, ninguém é salvador, porque Paulo regou, porque Apolo semeou, mas quem faz crescer a planta é Cristo. Esse é o contexto do nosso amado. Sim, a questão, mano, esse contexto aqui, eu conheço, por isso que ele está a dizer, rogo-vos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos uma só língua. Uma só língua. O mano confirma hoje que entre as religiões, as igrejas, nesse caso as denominações cristãs, não tem uma só língua, uma mesma opinião. Confirma. Se Paulo estivesse aqui hoje, não diria a mesma coisa. Todos dizem o mesmo Jesus Cristo, todos dizem a mesma Bíblia, mas cada um tem a sua opinião. E posso lhe fazer uma pergunta? Não, mas o mano pode confirmar que se Paulo hoje estivesse, diria isso ou não diria? Tá bom, é assim. Pode fazer a tua pergunta. É assim, dentro desta tese que nós estamos aqui a tratar, isso não começou agora. Exato. Se veres bem, quando Paulo se converteu, Sim. até Pedro teve esse homem. Exato. Pedro teve. Não começou agora, por isso é que Deus tinha que enviar um só para lhes unir, porque a unidade da fé, só é possível com um profeta. Não, tá Chega. vendo, Amado? Tá vendo? Cacu Felipe não vai conseguir unir todos. Não, Sabe, não, não, o responsável principal sobre esta profecia é Jesus, não é homem. Mas é o seguinte, um filho de Deus que está lá, por exemplo, na igreja laranja, outro filho de Deus está lá na igreja tal, e ambos têm opiniões diferentes. Deus enviará um profeta para lhes unir e eles falarem a mesma, terem uma só opinião. Não, nas igrejas todos pregam Cristo. Todos pregam Cristo. Todas, tanto na católica. Mas há um pregam Cristo que aceita com sábado, outro que não aceita com sábado. Não, é misturar. Cristo Cristo não é sábado. Sábado é sábado. Cristo é Cristo. Não, mas o sábado... há muita diferença, mano. Há outros que não é tanta. Há outro, não, em Deus não pode haver nenhum tio só, um J só que pode sair da coisa dele. Só que Deus não julga a cor. Deus não julga as diferenças. Sim. Por isso é que ele não é racista. Não é racista. Deus recebe e aceita todos. Aceita todos. Essas distintas opiniões não tem nada a ver com Deus. Não faça isso, mano. Não faça isso. Porque você vê que hoje é por isso que nós temos as igrejas que estão a criar, confusões nas famílias. Sabias que estás a ser crítico, né? Não, todo um profeta quando vem é chamado assim. E eu sou simplesmente porta-voz do profeta Cacu Ok, Felipe. tudo bem. É assim, no contexto de você ser crítico, não é no sentido de você enfrentar o pecado, é você enfrentar a pessoa. Existe enfrentar o pecado. Vê que Jesus era o único amoroso e era misericordioso, mas como a intenção dele era de salvar, ele mostrou o caminho. Okay. Nós não podemos ser categóricos em descredibilizar o princípio de cada pessoa. Okay. Primeiro, temos que levar em mente que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Exatamente. Segundo, a Bíblia diz que Jesus foi claro no livro de João que ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado que todos estão cientes e todos pecaram. Sim. Da justiça que Deus manifestou o processo da salvação por causa de Cristo. Do juízo que o príncipe do mundo já foi julgado. Okay. Satanás já foi, quer dizer, todas as faculdades estão sobre a mão de Jesus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele recebeu todos os poderes. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é que nós, quando estamos a vir para trazer a mensagem, precisamos pregar o pecado. Né? Pregar o pecado, mostrar Jesus para as pessoas. É assim, e respeitar. É assim. É assim. Só mesmo o simples facto de rejeitar um profeta, de acordo com Mateus 10:41, que diz que aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, esse receberá o galardão de profeta. Tá bem. Só mesmo na qualidade de rejeitar um profeta já é um pecado. Só mesmo rejeitar um profeta já é um pecado. Agora, ser religioso, ser um membro de uma igreja, hoje Deus diz através do profeta Cacu Felipe que já é um pecado. Então eu estou a afrontar mesmo o pecado. Só que as pessoas pensam que talvez o pecado é só roubar, matar, fazer aquilo e aquilo aí. Mas no tempo de Jesus Cristo, ser fariseu era pecado. Porque é por isso que os fariseus não matavam, não roubavam, aquilo assim publicamente. Eram hipócritas de 100%. Mas quem lhes viu aquilo? Quem lhes disse aquilo é Jesus. Porque Jesus era onisciente. Sim. Você vê, ele era onisciente. E ele sabia que ele era hipócrita, mas os seus membros, os membros dos fariseus, não sabiam de nada. Mesmo hoje. Quando alguém tem argueiro no olho, ele só consegue ver a trave que está no olho do outro. Ele não consegue ver o argueiro que está no olho dele. Mas só tinha que ser Jesus, será? A falar assim, aquilo. Por isso é que Jesus não... Helenistas, zelotes, nicolaítas, sucessivamente. Sim, etc. São vários. Sim, mas todos eles diziam que eram de Moisés, diziam que eram de Jeremias sucessivamente, mas Jesus lhes disse:
Que então, já que vocês dizem que sois de Moisés, não sei o quê, então não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Moisés, O próprio que vocês Moisés, falam, sim, é que há é de que vos vai vos acusar. Agora, mesmo Jesus Cristo em Mateus 7, 23, 20, especialmente lá, ele disse que muitos nos últimos dias, o mano está a dizer que, o mano está a dizer que, hoje Deus não faz diferença, não faz exceções. Deus não, é verdade. Deus não julga. Não julga Mas a cor, não Sim. julga. Como é que eu posso? Não julga o núcleo, porque Sim. vocês desse núcleo. Não, Deus julga o coração. Mas a Bíblia diz que ele dirá àqueles que fizeram milagre em nome de Jesus, Ah. que eu nunca vos conheci. Por quê? Será eles pegaram o nome de Jesus? Tá Foram bom, tão é não, sinceros que fizeram ok, milagres. disseste Você bem, vê? disseste Sim. bem, disseste É. bem. É assim, quando a Bíblia está a dizer que eu direi, apartai-vos de mim, Porque nunca vos conheci. porque nunca vos conheci, Exatamente. vamos entender em dois sentidos. O livro de Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus advertiu aos apóstolos, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestido. Primeiro, o ser humano, quando está em Cristo, ele recebe dois presentes. O primeiro presente é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, ele tem atributo, tem sentimento, ele ama, tem evolução, ele tem essas qualidades, é Deus. E o Espírito Santo traz consigo algo que chama-se Dudak que é poder. Por isso é que se vê Deus, quando tirou o povo de Israel, guiou com a mão. Guiou com a mão, é a mão dele, a mão poderosa dele. Mesmo em Atos 2 a 3, a Bíblia diz que quando os apóstolos estavam a ser perseguidos, Pedro olhou e ele orou. Pedro, na reunião com os irmãos, orou: Senhor, olha pelas ameaças enquanto estende a tua mão e realiza sinais, poder e maravilha. Deus, por causa da mão dele, realiza sinais, poder e maravilha. Existem pessoas que tiveram o Espírito Santo, só que eles procuraram andar de acordo com o seu próprio coração. O Espírito Santo saiu, mas o poder não saiu. E eles foram confundindo o que? A comunhão, a relação com Deus por causa do poder. Entenderam que Deus estava com eles porque eles oravam, Deus lhes atendia, coisas aconteciam, só que Deus estava ausente. Mas o poder dentro deles começou a realizar sinais. Então, o mano está querendo dizer que essa profecia de Mateus 7 não diz respeito a essa nossa geração, diz respeito a pessoas passadas. É o que quer dizer. Olha, quando estiverem a debater... Sim, ok. É o que o mano quer dizer, que essa palavra que diz que Jesus disse que, nesse caso, apartai-vos de mim porque nunca vos conheci. Estava a falar sobre aquelas pessoas que passaram já no tempo de Paulo, que também fizeram milagre, mas o Espírito já tinha lhe saído. É o que o mano quer dizer. O que eu quero dizer nesse exato momento, para Deus não existe o passado, nem o presente, nem o futuro. Para Ele tudo é a mesma coisa, porque Ele é soberano. Mano, essa palavra aqui, o mano não podia dizer. Porque o mano se diz que para Deus há coisas que não passam, coisas não passam sucessivamente assim. O mano está aí contra a própria Bíblia. Não estou. Porque hoje, não posso hoje, né? Embora que Deus tenha dito a Moisés que para a expiação de um pecado tu deves levar um cordeiro. Sim, um cordeiro, aí, sim. Aquilo aí é Deus que disse que através de Moisés. Mas depois de Jesus ele mesmo tomar um corpo, tipificando Sim. a morte de Cristo. depois dele mesmo tomar um corpo, se viesses mais no tempo depois no tempo da graça já viesses mais com um cordeiro, você que seria filho do diabo naquele tempo, porque aquilo já tinha passado. É assim. Você vê? E aí assim, eu entendo onde é que está a tua lógica. É assim, quando eu estou a dizer... A revelação é progressiva. Sim, é progressiva, Sim. mas também contextualiza-se ao tempo. Em vez Mas de contextualizar, é bom depender da revelação, como Paulo diz em Gálatas, que o que eu prego não aprendi nem do sangue nem da carne, Sim. mas é a revelação de Jesus Cristo. Certo. Por exemplo, quando Paulo estava a dizer que uma mulher deve estar calada, não sei que outra coisa, e isso é um mandamento do Senhor. Paulo não leu nenhum sítio, não contextualizou nada, não fez Sim, raciocínio. aí É a revelação. aí é onde se cumpre agora o 2 de Timóteo capítulo 3, versículo 16, inspiração. É a revelação nesse caso. Sim, a revelação que lhe foi dada. E aquilo é um mandamento, você viu? Sim. É um mandamento. Certo. Agora, quer dizer que ainda naquele tempo, Paulo, Jeremias e outros dependeram da inteira revelação de Jesus Cristo. Agora, hoje nós, não é o que nós estamos a ver.
as pessoas hoje preferem fazer um treinamento teológico, algo que não é de Deus. Você vê? Sim, mas a Bíblia também diz que examinar as escrituras. Não, Procura não diz- apresentar-te como um servo aprovado. Não disse, porque você não pode disse sair de casa examinar. para ir pregar enquanto não tiver habilidade. Não está escrito que é examinai. Estava a repreender. Examinais as escrituras, ou em termos miúdos, vocês estudam as escrituras porque vocês pensam que é delas que vocês terão vida eterna. Porque Jesus escrito lá, se você começa Não, Jesus disse que é dela que vós podeis ter a vida eterna. Não. Disse. Eu vou ler, podemos Aqui, ler. podemos ler João capítulo 5. 5:39, vamos ler. Sim, lê. Não disse que é dela que vocês. Não é assim que Ele disse, examinai as escrituras. Ele Não está sim, mas na linguagem dele, motivo, ele disse, examina. não tá no imperativo. Ok. Não está no presente do indicativo. Diga. O irmão está falando que ele orientou e Sim, ele orientou. avisou, nesse caso. Sim, estava Ele interpelado. orientou, ok. Em capítulo, João capítulo 5, versículo 39. É mesmo essa má interpretação da Bíblia em que Aqui diz, examinais. Não está no imperativo. O modo aqui não está imperado. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Você viu? Então como é que é algo que vai testificar de Jesus? Não, é assim. Por examinar não vai salvar. É o que você está tentando me fazer entender. Não, eu vou começar aqui. Como? Vou começar aqui no Não, o irmão 37. entendeu como? Entendeu É como? assim. Vou começar no 37 para entender. Está no imperativo, é isso? Está no imperativo. É uma ordenança. Não, Quer é dizer que... assim. Mas eu tenho maior testemunho do que o de Não, João. repete só. Não, eu estou começando no 36. Ah, ok. Porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai me enviou, Ele mesmo testificou de mim. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou, não credes vós. Examinais as escrituras, porque vós podeis ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para ter a vida. E você entende como? Mano, é assim. Jesus. Não. Sim, estou a explicar o que eu entendo. Não é o que eu entendo, é que o filme está aí. Ah, do jeito que está, O como? filme está aqui assim. Quer dizer que Jesus Cristo veio. Ah. Eles não estavam a receber Jesus. Em vez de receberem Jesus, estavam a examinar as escrituras. E Jesus disse como? Eles estavam a examinar, vocês examinam as escrituras pensando que é nelas que vocês terão vida eterna. Ao passo que são elas que de mim testificam. E quem é o Salvador no contexto desse texto? Não, é mesmo Jesus Cristo. Ok, já acertaste. Então Sim, quer dizer que é um dever aceitar as escrituras e Jesus, Não, ao qual as mano. escrituras Não, os falam. fariseus já aceitaram as escrituras aí. Eles examinavam as escrituras. Certo. Já aceitaram as escrituras, já aceitaram em Moisés, já aceitaram em tudo. Mas estavam a rejeitar Jesus. Eu até posso lhe mostrar o quê? Posso lhe mostrar, por exemplo, em São João 9, versículo 22. Aqueles fariseus disseram assim, no versículo 22 ou 28, onde disseram que nós somos discípulos de Moisés. É assim que eles disseram, que Sim, eles eram certo. discípulos de Moisés. Sim. Mas não era possível ser discípulo de Moisés. É tipo hoje. A Bíblia diz que, em Mateus 25, versículo 6, diz que à meia-noite ouviu-se uma voz. As pessoas não entendem o que é isso. É só contextualizar. Não há nenhum profeta. Há uma profecia aí. O dono da noiva é Cristo. Tá bom. Aí está se falar de Cristo como noivo da noiva. Tá bom, não tem problema. Marido da noiva. Tá bem, tá bem. Aí não entra Vou lhe nenhum perguntar, profeta, nenhum vou lhe homem. perguntar uma coisa. Pode fazer a Quem é a pergunta. noiva? A noiva Ah. é a igreja, o corpo de Cristo. Quem é o noivo? É Cristo. E a voz que clamou à meia-noite é de quem? É do homem. Oh, meu Deus. Mas então é do homem. É a voz que clamou à meia-noite. Você vê. Porque a voz disse... Sim, porque a voz clamou e o noivo apareceu. É tipo assim, à meia-noite. assim. Eu sou a voz. Você é o noivo, ele aqui é a noiva. Eu vou dizer assim. Levantem-se. O noivo está lá. Quer dizer, eu estou é tipo padrinho. Eu vou apresentar o noivo à noiva. São as escrituras. Mano, mas o Não, padrinho para despertar as virgens. São as escrituras. Não, Precisamos mas não faça contextualizar isso. bem. Isso aqui você estás a ir contra a própria revelação porque não é possível. Não. Mano, é a voz, é por isso que a Bíblia diz assim, a fé é pelo ouvir. Ouvir sim a palavra Agora, de mas, Deus. mas as escrituras são pela leitura. A fé não Então, vem quer pela dizer que, leitura. No teu ponto de vista, você coloca o Jacobo Felipe no lugar de João Batista como o mediador. Não, em cada tempo sempre um profeta foi mediador Não, entre Deus e os homens. É, assim, é impossível. Não é irmão. Isso impossível, heresia. mano, não é impossível. Só existe um mediador Sim. entre Deus e os homens. Quem Cristo. é? Jesus Cristo o quê? Homem. Homem. Então, Por isso é que Jesus. Jesus Cristo homem, não é Sim. Jesus Cristo Deus. Jesus Não, Cristo homem. Ele agiu, Jesus teve Você vê. Jesus teve duas naturezas. É. 100% homem, Sim. 100% Deus. Jesus Cristo É homem. nesse Mano, é contexto. assim,
humano acredita que Jesus Cristo é Deus ou não é Deus? Quem? É. Então como é que vai ser mais mediador entre Deus e os homens? Como assim, se ele é Deus? Ok. Como é que ele Vai vai mediar ser... como? Vai se mediar mediador é como? aquele que fica no meio entre duas coisas. Entre duas Sim, duas coisas, coisas, certo. Deus e os homens. Aí se aplica as duas naturezas. Você vê. Mano, é assim. Ali se aplica as duas naturezas. Quais são? Primeiro, para Deus entender o que está impedindo o homem a ser salvo, Deus teve que pensar no processo da encarnação. Exato. Teve que se apresentar como homem. E como a Bíblia diz no livro de 1 de João, que não deixe crédito a qualquer espírito, porque Exatamente. virão muitos anticristos. Exatamente. Muitos anticristos. Sim. Essa revelação é clara. Para Deus perceber, Deus quando julgou, quando trouxe o processo da salvação, era necessário que Deus se tornasse homem. Exatamente. Para salvar o homem. Sim. Porque no resgate do homem era necessário o derramamento de quê? De sangue. exatamente. Assim como desde a antiguidade houve a etipologia de matar cordeiro, porque aqueles cordeiros que eram mortos era o exemplo da morte de Cristo que iria se manifestar no tempo certo. Exatamente. Yeah. Então, neste tal processo, aí este tal período de mediador, esse tal papel de mediador, está se falando de Jesus como homem. Sim, Jesus como homem, não é Jesus Por isso é que a Cristo carne como não entra Deus. no céu, a carne não entra no É por isso que é Jesus Cristo como homem. Sim. Era mediador entre Deus e os homens. 100% Deus, 100% É por isso, homem. olha só, por exemplo, para ti hoje, quem é a luz do mundo? Quem é a luz do mundo? Hoje. Desde a antiguidade e para sempre é Jesus. Fora dele não Mas tem eu posso outro. te mostrar na Bíblia que antes dele era João Batista, que era a candeia que iluminava toda a terra. Sim, uma coisa, como coisa assim? é assim, É. quando a Bíblia fala de candeia, está falando de igreja. Ok. Quando está falando de igreja, está falando do corpo. A candeia é a luz, não é? Sim, é a luz, Exatamente, certo? sim. Sim. É. Mesmo, por exemplo, nós podemos ir no livro... Na Bíblia diz assim, ele é, não disse a igreja, ele era a candeia. A candeia, é isso que eu estou a falar, porque o que, Sim. tem a luz é a igreja, Ok. o corpo de Cristo. A candeia. Sim. Porque você essa hora podemos ir no livro de Apocalipse, vamos Sim. encontrar as 7 igrejas, os 7 Exatamente. candeeiros. Sim. Não é isso? Sim. Então, mesmo João Batista, é que era o testemunho, era a luz. Então, exatamente. Ok. Então significa que essa candeia só pode arder na presença de um Sim. profeta. Porque antes de João Batista não havia nenhuma candeia. Yeah. Você quem disse que aí é a igreja. Então, João era a luz. E Jesus Cristo diz assim: enquanto eu estou no mundo, Eu sou a luz eu do sou a luz do mundo. mundo. Enquanto, porque ele vai sair. Depois, quando saiu, Paulo disse em Atos 13, Não, 47. não pula em Atos. Não esqueça o que Jesus disse também. Sim. Eis que eu não vos deixarei Sim. órfãos. Mas ele disse que a luz, enquanto ele estava no mundo, Ele era a luz, ele do, era a mundo. luz do mundo. Ele é a única luz mesmo central. Não, quando Jesus Cristo foi, apareceu outra luz. Qual é a luz? Atos 13, 47 diz: Jesus Cristo me estabeleceu como sendo a salvação para os gentios e a luz. O mano Sim. sabe essa palavra? Não, eu tenho noção. Por Sim. isso é que Paulo disse. Era a luz do mundo, Paulo. Sim, por isso é que Paulo disse assim. Não, eu não posso clarear. Paulo era um instrumento. Ele disse que acho que ele me escolheu como um instrumento. Mas, mano, então se é um instrumento que Deus escolheu, é uma luz, porque a luz... Sim, é assim. É. Só que é uma luz, não na condição do mestre, porque a Bíblia diz que nenhum discípulo é maior do que o seu próprio Senhor. Não, nenhum discípulo pode ser maior. Todos que apareceram, que pregaram o evangelho. De ser salva, só que da sua própria forma, ao passo que a salvação, quem orquestra a salvação, quem planifica a salvação, é Deus ele mesmo. E se eu ler aqui em 1 de Coríntios capítulo 11, versículo 1 a 2, Paulo não disse para as pessoas serem imitadores de Cristo, mas disse para serem imitadores dele, porque ele sabia que ele era a encarnação de Jesus Cristo. Quando Paulo diz assim: Cristo agora vive em mim. Quer dizer, naquele tempo, se eu e o mano estivéssemos eu acho presentes... que encarnação não, mano. Encarnação não. Se estivéssemos presentes, O Espírito podíamos de seguir Cristo, Paulo. o Espírito de Cristo estava sobre Paulo. Mano, é assim. É por isso que ele disse que Cristo vive em mim. Já não sou mais que vivo. Porque mas agora Cristo vive em mim. se nós falar em encarnação, vamos entender, quer dizer, que Jesus ressuscitou mais em carne e depois se apoderou mais de Paulo. Exatamente, é assim, Mas é assim. o Espírito de Cristo é que deu essa ousadia ao ponto de que Paulo fizesse esse Portanto, ministério. toda a autoridade e as chaves do reino naquele tempo estavam com Paulo. Por isso que Paulo disse que em Romanos capítulo 2, versículo 16, disse que é no dia em que os segredos dos homens serão julgados por mim, pela mensagem que Jesus Cristo me deu. Por que você defende simplesmente Paulo? Você tinha também Barnabé? Não, Tinha também Apolo, Barnabé, tinha também vários apóstolos. não, Barnabé, ele era discípulo de Paulo, não era, nunca deu nenhum E mandamento. Pedro?
Pedro era um homem que Deus também tinha deixado as chaves. Não foi o pastor da igreja? Foi pastor da igreja há um João, tempo. não foi o profeta da igreja? Não, há um No tempo. mesmo tempo de Paulo. É assim. No mesmo tempo. É assim, vou lhe dizer uma coisa. Apóstolo Paulo era o profeta enviado para os gentios, todos nós. Sim, nós sabemos que Pedro é para o judeu. Agora, Pedro, João, Tiago, André, a Bíblia diz, Jesus Cristo disse em Mateus 28, 19, que eles julgarão as 12 tribos da casa de Israel. Certo. Portanto, eles tinham uma mensagem e o seu mestre lhes disse para não pregarem a mensagem aos samaritanos nem a mais ninguém, mas somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. De Israel, certo. Agora, mas Paulo tinha como missão pregar aos gentios, porque nós, os gentios, anteriormente tínhamos hábito, como já falei essa Clara, de adorar pedras, de fazer tudo aquilo que nos convinha, de fazer aquilo e aquilo aí. E Paulo vinha nos exortar, nós como gentios, que não conhecíamos nada sobre a palavra de Deus, para nos dizer que sim, aquilo e aquilo sucessivamente. Mas a palavra de Deus sempre vem por meio de um profeta na terra. É por isso que você encontra o livro de Jeremias. Significa que naquele tempo de Jeremias, o profeta que Deus enviou para a salvação da humanidade era Jeremias. Só que, não, é assim. Jeremias não salvou a humanidade. Mas as palavras Não. de salvação estavam com Jeremias. Profetizou sobre Israel aquilo que iria acontecer com Israel. Moisés simplesmente foi usado para tirar o povo de Israel do Egito para Canaã. O único salvador de todos os séculos é Jesus. Fora dele não tem Eu sei ninguém. que é Jesus Cristo, mas salva de que forma? A salvação que você está a se referir, a salvação que você está a se referir, sim. até deveria falar para isso no contexto de Moisés. Moisés dirigiu o povo, Deus salvou o povo por causa de Moisés, eu deveria aceitar. Mas quando se fala de salvação da vida eterna, é Jesus, todos os profetas são testemunhando sobre assim, Cristo. é Jesus Cristo, né? Sim. Mas de que forma? Ele salva de que forma? Sim, ele tem que dar o testemunho daquilo que aprenderam do mestre, porque mesmo João Batista que você disse, ele disse o que me mandou, disse que verás alguém, sobre ele verás descer uma pomba, tá vendo, como testemunho Sim. do Messias. Sim. Ele disse o que me mandou, o que Sim. me enviou. Porque mesmo João Batista depois ficou em dúvida, ele disse, pergunte a ele, será que é ele ou vamos aguardar outro? Exato. Então, como é que um profeta ainda tem certeza se é ou não, mesmo tendo o sinal daquilo que lhe foi orientado, vai perguntar mais? Exatamente. Por isso é que nenhum profeta tem capacidade para salvar ninguém, o único testemunho é o evangelho. Aqui, por exemplo, o livro de João, capítulo 21, versículo 22, diz assim, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez e se cada uma das quais fosse escrito, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então Deus simplesmente trouxe essa mensagem para trazer salvação, não é em questão de conteúdo sobre o que Jesus fez. A Bíblia diz que no mundo não haveria espaço para guardar poucos livros. Exatamente, mas não é assim. A salvação, o Manu só respondeu o que nós devemos fazer com aquilo que já foi enviado, é ler. Nós vamos ler, vamos saber, vamos conhecer a história. Até agora Deus usa homem, eu não duvido. Deus usa profeta homem, mas homem verdadeiro não sabe. Mas agora vai usar um homem para lhe dizer o quê? Para lhe dizer que não roubem. A Bíblia diz que não roubarás. Por exemplo, não fuma, não. A Bíblia diz isso. Não, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 4 diz assim: E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Todo profeta que vem prega nessa época não pode trazer outra Bíblia, outro livro. Tem que falar o que está escrito aqui. Mano, calma daí. O que está escrito aonde? Nas escrituras. Mano, não faça isso. Não foi você que leu João capítulo 5? Eu li, então, li. É mesmo isso aqui que tem que se defender. Mano, o que estava escrito é o que Paulo escreveu, os livros que ele escreveu, é o que estava escrito. Tipo Isaías disse, é um dos profetas da Bíblia, diz assim, como é que é? Disse que assim, em nada faltará uma das coisas assim, tipo, Isaías parece que disse que, esqueci a palavra, que disse que todas as coisas... Nenhuma vírgula que sai. Não, é Isaías que disse que procurai no livro do Senhor, porque nada delas faltará uma coisa assim sucessivamente. Está no livro de Isaías. Eu esqueci o capítulo. Não, o livro é vasto. Procurai no livro do Senhor. É Isaías que estava a falar aquilo. Procurai no livro do Senhor, porque tudo está aí. Nada que falta. Quero lhe fazer uma pergunta. Acho que recordar essa parte. Quero lhe fazer uma pergunta. Para a humanidade ter salvação é preciso o quê? Mostra a tua tese. É um profeta. Profeta quem? É um profeta que Deus envia, é um profeta verdadeiro. Sem profeta verdadeiro na terra, não tem como haver salvação. Caco Felipe. Sim. O nosso, aqui, o que está aqui a se falar um pouquinho sobre ele. Exato. Caco Felipe é da Costa do Marfim. Exatamente. Não é isso? Sim. Caco Felipe é da Costa do Marfim. Ele nasceu em 1972. Exatamente. Foi da Igreja Católica. Não. Teve a sua primeira visão
Não em foi da Igreja 93. Católica. Não. Caco Filipe nunca foi de nenhuma Não, igreja. já Ele foi lá já- para explicar os seus Não, sonhos. tu a vi. Sim. Ele teve uma visão, Exatamente. alegou que lhe apareceu um anjo, lhe apareceu não sei o que, etc. Foi ter com o sacerdote ou o padre em Exatamente. 93, Sim, não é sim, isso? sim, sim. O padre parece que não deu a resposta que ele almejava. Não De- que ele almejava, ele disse que não sabia. O padre disse que não sabia o padre isso. disse que não sabia. Sim. Tudo bem. Ao sair daí, foi até a Igreja Batista. Exatamente. Não é isso? Aí a Igreja Batista não ficou muito tempo. Foi às Brananistas. Certíssimo. Depois também foi a Igreja Mensagem do Último Tempo, Sim. William Branham, não é isso? Sim. Até que no ano 2002 começou a se divulgar as mensagens dele, etc. Então, se este homem tem data, procurou orientações dos homens, hoje ele levanta e diz que quem não dá crédito a ele não vai ter salvação, automaticamente me leva a entender o livro de Gálatas 1-2, quando Paulo disse, se alguém vir, se eu, Paulo, ou um outro anjo, vos anuncia um outro evangelho, além do que vocês aprenderam, seja anátema, seja amaldiçoado. Sim. Além do que vocês aprenderam, seja anátema. Aos Gálatas, não é? Aos Gálatas. Exatamente. E como é que vamos encarar o Caco Filipe, que se identifica como Salvador do mundo, colocando a parte de Jesus, que quem não ouviu o Caco Filipe não vai no céu, não vai ter salvação? Que tipo de evangelho Isso que nós não é a estamos primeira aqui? vez que acontece. Mesmo no tempo de Isaías, todo aquele que não ouvisse Isaías e seguir aquilo que Isaías estava falando, não podia ser salvo Isaías mesmo. não salvou ninguém. Eu não estou a dizer que ele salvou, estou a dizer todo aquele que não ouviria, não ouvisse sim. Isaías. A palavra e do se- Senhor por meio do Isaías. Exatamente. Ah. E seguir aquilo que estava saindo na boca de Isaías, não podia ser salvo ou seria salvo? E o Caco Filipe se considera como que? Como um Não, anjo, mas não pode como- só responder. No tempo de Isaías, alguém podia ser salvo sem seguir aquilo que Isaías estava a falar. Mano afirma que alguém pode ser salvo sem seguir Só que aquilo que Isaías estava a o falar. profeta Isaías, ele disse que eis que uma virgem conceberá. Não, ele tem muita mensagem, não, ele tem 66 capítulos. Não, só estou a trazer. Isso é uma das coisas que ele Só falou. estou a trazer o centro, porque o centro da mensagem de Isaías. Porque a carta, o livro de Isaías é messiânica, só Exato. fala do Messias. Sim. Só fala do Messias, é um livro messiânico. Ele fala: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um menino, o qual será o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte e príncipe da paz. Ele já estava a indicar que o Salvador vai vir e vai nascer de uma virgem. Então ele já estava a mostrar que ele não é o Salvador. Não tô. É assim, Caco Filipe. Ok. As pessoas é que dizem que ele é Salvador. Só as pessoas estão a dizer só que isso. você precisa lhe meter no canto como um profeta, como um mensageiro mesmo de Deus, não como um Salvador. É por estar a dizer assim. A mensagem de Os profetas são. Tem muitos pastores que Deus está usando, muitos homens de Mas Deus. profeta significa nabi, porta-voz. Sim, aquele enviado. que tem uma mensagem. Enviado. Sim. Então, esses profetas que você ouve, não têm mensagem, são plagiadores da Bíblia. Se não houvesse Bíblia, eles não podiam pregar nada. Sim, mas o Caco Filipe, qual é o livro que ele trouxe que... Chama-se o livro do profeta. Caco Filipe tem um livro inteiro. O livro do profeta... Chama-se o livro do profeta Caco Filipe. Tá o livro de Isaías. Tem razão, não é o livro do Senhor. O livro do profeta Caco Filipe... Mas o livro de Isaías é o livro do Senhor. O quê? O livro de Isaías. Está escrito o livro do Senhor. Agora busca o significado... É o livro de Isaías. Por exemplo, o significado da palavra Isaías significa o Senhor é a minha salvação. Agora, Jeremias significa o quê? O livro de Jeremias. Estás a falar de Isaías, que tem significado. Agora Jeremias, Abacuque. Neemias. É livro de Jeremias. Esses nomes todos. São nomes de profetas. Sim, esses nomes todos são hebraicos. Só que nós temos que separar. Caco Filipe é africano. Okay. E esses profetas são judeus. Okay. Porque desde a antiguidade a aliança de Deus é com o povo israelita. Sim. Mas nós, por causa, não é isso, de Israel rejeitar o Messias, hoje a salvação abrangiu todas as nações. Exatamente. E que todas as nações se arrependam e que reconheçam Jesus como o único Salvador. Assim mesmo chega. Não, é assim. Não é assim mesmo chega. Sim. É nesse contexto. A questão da salvação é só crer no Senhor Jesus como único Salvador. E deixar com que o Espírito Santo tome posse de nós, porque o que vai transformar o homem é o Espírito de Deus. Okay. O Espírito de Deus é o selo para cada um de nós. Sim, o Espírito de Deus é o selo. Sim, senhor, Quem não tiver o Espírito de Deus não vai em nenhum sítio. Sim. É o selo. É. Outros adventistas dizem que não, o selo é o sétimo dia sábado. é o sábado. É. Nós também respeitamos a visão deles, porque o livro de Isaías mesmo é que diz que o sábado será o selo, é o meu selo, é o selo como é um povo. Isso vamos já entender. Mas é outra parte. Mas quando se trata do processo da salvação, Jesus é o único. Por isso é que Jesus não é simplesmente nome, é uma pessoa que quer conviver conosco. Ele disse em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, eis que estou à porta, ao 3:20, eis que estou à porta e bato. Ele está pedindo uma relação íntima, tá vendo?
uma relação íntima, andar junto, conviver junto, obedecer e colocar Jesus como o curioso, o Senhor da nossa vida. Porque nós não podemos andar com conhecimento mero, nosso. Temos que andar com a influência do Espírito Santo. Ok. Mas o mano, eu lhe faço uma pergunta. Se o mano vivesse no tempo de Paulo, no tempo de Paulo já havia os rolos que Jesus, João, Lucas, já havia lá aqueles rolos. Vamos supor que o mano vive naquele tempo. Seguiria então, obedeceria o que Paulo estava a dizer ou obedeceria o que Jesus falou? Porque Paulo, um momento, não terminei. Sim. Paulo, por exemplo, disse que ninguém vos julgue pelo comer, pelos sábados, pelo beber, por fazer aquilo. Aos Filipenses, aos Colossenses. E não estava escrito em lugar algum. O mano obedeceria a Paulo ou obedeceria aquilo que Jesus Cristo falou? Paulo foi judeu. Paulo era perito nos princípios judaicos. Se formou no judaísmo. E Paulo, quando ele recebe a revelação da graça, então Paulo agora ele traz um sentido das pessoas interpretarem bem as coisas. A revelação da graça. A revelação da graça. Sim, primeiro, Deus limitou que o povo não comece à toa para ajudar o povo a se santificar. Isso aqui é uma orientação que Deus deu ao povo de Israel. Sim. Então, Paulo, quando está falando de alimento, não está falando questão de salvação. Escravo de Jesus Cristo. Ele já foi claro. Escravo de Jesus Cristo. Então estamos no mesmo nível. Não é no mesmo nível. O problema é, Paulo era escravo de Jesus Cristo. Mas o que ele estava falando não estava de acordo com o que os fariseus estavam a fazer. Porque o que os fariseus estavam a fazer era de acordo às leis de Moisés, o judaísmo. Sim. É por isso que Paulo teve um final trágico. Sim. Foi morto. Sim. Agora, hoje Caco Filipe é combatido pelos religiosos e pelo mundo por causa da sua mensagem que as pessoas acham heresia. Portanto, mesmo Paulo, em Atos 21, versículo 20 a 21, é dito, Paulo, você onde passou ensinou que devem se abster do quê? Dos ensinamentos de Moisés. É o que está lá escrito em Atos 21, versículo 20 a 21. Agora, quando um profeta vem, ele não vem repetir o que um profeta já falou. Conforme o Mano disse que existem muitos profetas que também são inspirados. Mas como é essa inspiração que vem para repetir o que a Bíblia já falou? É a mesma inspiração de Deus? Não. Um profeta quando vem... deixa eu terminar. Um profeta quando vem, ele vem com uma mensagem. Boa nova. Boa nova significa algo novo. A boa nova da sua geração. Agora, Caco Filipe é africano. Deus já visitou o Oriente. O relâmpago estava no Oriente com Paulo. Sim. Depois o relâmpago estava lá na Europa. E o relâmpago estava na América. E agora o relâmpago está na meia-noite. É África. Isso aqui estamos a contextualizar mal. O próprio avivamento começou em Jerusalém. Não é contextualizar. Estou a falar a revelação de Deus hoje. Sim, você aqui já quer explicar um pouquinho sobre as sete igrejas. Queres falar de Ireneu? Queres falar de Pompeu? Sim, são muitos pregadores. William Tyndale, sim. William Branham, queres falar também de Wesley. Exatamente. Assim, esses homens todos que Deus foi levantando. Não é isso, esses homens todos, Jonathan Edwards, tem outros, são vários. Sim, são vários, sim. Esses aqui não deixam de serem servos. Sim, mas são servos. É por isso que a Bíblia diz assim, olha só. Eu não faço nada sem antes revelar os meus segredos aos meus servos, só que agora, os profetas. Só que você vê? que o Amado está a defender, parece que se a gente não aceitar o Caco Filipe, vamos no inferno. É inevitável, é assim. É inevitável. Até agora Deus está Quem não aceitar o Caco Filipe vai no inferno. É assim. Não, é uma heresia. A questão é a seguinte. Hoje as pessoas podem até ler a mensagem de Caco Filipe e escolher algumas coisas que eles acham, né, boas para elas. Mas na verdade, o que lhes faz mal é o nome Caco Filipe. Por que tem que ser Caco Filipe? Só que Deus em cada tempo vai provar, vai testemunhar, vai confirmar a sua palavra que ele sempre dá. Porque se hoje nós temos Isaías, João e outros como eles são tidos hoje como verdadeiros profetas, é porque um dia Deus confirmou suas mensagens. E hoje... Só um segundo, estamos a receber uma chamada do nosso patrocínio, Sebopro. Vamos só atender um pouquinho para ver o que se passa. Vamos aqui, Papoite. Alô, boa noite. Boa noite, como é que é? Tá em dia, e aí? Estamos aqui no ar, estamos a gravar o podcast. Já agora, é um prazer tê-lo aqui, ao vivo. Oh, calhei na boa hora. E aí, isso já é bom. Eu fico feliz porque
que já se fez muito tempo que você não gravou. Até só liguei, pensei que não estava a gravar o podcast. Estou a gravar alguma coisa. E fico feliz. De primeira, quais são os convidados que estão aí? Temos aqui o nosso irmão que já estava conosco na edição passada, que é o discípulo Cacu Felipe. E temos aqui o pastor Eliseu, um cristão também. Daniel. Ah, sim, pastor Daniel, certo, desculpa lá. Aí tá quente, aí tá quente. Mas, além disso, eu liguei para doar os 15 mil kwanza para o apoio do canal que é Multivisa TV. Estás de parabéns e estou a gostar do trabalho. Boa iniciativa. Obrigado, são 15 mil kwanza. Sebo Pro, diretamente de Luanda, doa para o programa mais 15 mil kwanza. Da Canadá vamos ter os novos micros da lapela. Se vocês notarem, não estou sem micro aqui, estamos a gravar com o telefone, mas Sebo Pro já garantiu 15 mil kwanza, fico feliz. Muito obrigado, Papoide. Sem problema, força aí. Bateu. Yeah. Yeah. Pode continuar. Valeu, Sebo Pro. Sim, então, na Terra nunca aconteceu isso que nós estamos a ver hoje. Sem um profeta na Terra, por isso que eu disse, no tempo de Isaías, poderia se salvar alguém sem seguir a mensagem de Isaías? Eu acredito que todo mundo dirá que não, porque hoje nós sabemos que a geração de Isaías é caracterizada pelo próprio Isaías. Nós conhecemos a história do tempo de Isaías graças ao livro de Isaías. Mas a mensagem de Caco Felipe será confirmada e já começou a ser confirmada. Por quê? A Bíblia diz que os milagres acompanharam aqueles que fazem quê? Aqueles que o amam, aqueles que fazem assim sucessivamente. A Bíblia diz isso. Os sinais seguirão a todos aqueles que creem em meu nome. Sim. Expulsarão demônios e falarão novas línguas. Sim, mas a Bíblia também disse que são muitos que virão falar em língua, vão expulsar demônios, vão fazer isso e aquilo, mas eu vou lhe dizer que eu nunca vos conheci. Por quê? Sim, porque procedem, são milagres que procedem de demônios. É assim, vocês não sabem. não subestimamos Satanás. Não podemos subestimar Satanás. De facto. O próprio Paulo foi claro aos Coríntios. Se não crerem por palavra, crerão por sinal. Exatamente. E o Evangelho desde muito tempo é assim. Sim. Evangelho é palavra, Evangelho é poder. Por isso é Sim. que a Bíblia deve ser entendida em dois sentidos. Uhum. A Bíblia deve ser as Escrituras devem ser entendidas como Escritura e devem ser também entendidas como Espírito. Porque a Escritura, o próprio Jesus foi claro. As palavras que eu vos digo, elas são Espírito e vida. Sim. Mas a Bíblia hoje tornou-se simplesmente um livro que hoje na Alexandria, no Museu da Alexandria, Sim. encontra-se no museu. Sim. Está no museu, Se porque tornou- alguma coisa que é importante, é boa, coisa boa, tem prestígio, vai no museu. Não significa que assim é uma coisa para deitar no lixo, porque a Bíblia é como retrovisor, nos mostra o que os outros já fizeram aí, mas o para-brisas é o profeta. Mas nem sempre, porque a palavra de Deus não pode ser simplesmente como retrovisor. Não pode ser. Por que que não pode ser? Uma palavra quando passa é mesmo retrovisor. Não, é assim, a Bíblia nós vamos pegar assuntos que aconteceram com Moisés, naquela época, vamos pegar assuntos que aconteceram com Paulo. Mas o mesmo Deus que falou com Moisés é o mesmo Deus que falou com Paulo. Só que se Deus orientou para se escrever, para se conservar essas escrituras, não pode aparecer mais ninguém trazendo uma outra mensagem contra a mensagem Não, que o Deus mano já é que está a dizer que não pode estabeleceu. aparecer, portanto, Deus é soberano. Pode-se trazer testemunho, É. mas só que o testemunho não pode estar contra aquilo que Deus já escreveu. É o que Estaríamos sempre a as pessoas, contrariar Deus. é o que as pessoas sempre disseram, por quê? Ok. Porque a palavra de Deus sendo progressiva, Hum. quer dizer, a progressão significa revelar coisas a mais, dizer coisas a mais do que não Certo. se Por isso conhece. é que existe o Logos, existe o Rema. É. Rema é revelação, Logos é palavra. Agora, hoje não Existem tem como palavras Caco reveladas, Felipe. existem palavras não reveladas. Hoje não tem como Caco Felipe vir e nos repetir o que já está aí. Caco Felipe deve vir com uma mensagem que Deus lhe... Por exemplo, hoje se eu perguntar ao mano, futebol é pecado ou não, o mano só vai falar de acordo com o gosto dele. Não, se o não mano gosta de gosto. Paulo futebol... até falou de futebol. Se o mano Paulo gosta- fala assim que o exercício por si mesmo é de pouco valor. Sim, São mas coisas- o podemos- exercício não é só futebol. Não podemos espiritualizar Há as muitos coisas. exercícios. Já não podemos espiritualizar. Por exemplo, não é assim, eu Yeah. estou a falar, há muitos exercícios aí. Mas se eu disser aí, mano, me mostra se futebol é pecado. Há pessoas que até hoje não assistem futebol porque é pecado. Mas se eu lhe pedir base aqui, não vão mostrar. E há pessoas que dizem que não é pecado, mas também Mas se eu lhe mostrar entendo base também. aqui, não vão mostrar. Eu também entendo. Assistir futebol é pecado. Hoje é pecado assistir futebol, porque Deus disse isso. É assim, Deus sabe os esconderijos de Satanás. Portanto, Satanás
vamos supor que no tempo de Moisés se escondeu na árvore de manga. Deus enviou Moisés e diz ao povo: não comam a manga, não comam aquilo, não comam Estás aquilo. a exemplificar, Sim. estás a tentar conjecturalizar, né? Sim. Fazer uma conjectura, né? Olha, sim, prestem atenção. Não comam aquilo e aquilo, aquilo. Aí no tempo de Moisés, Satanás vendo, sendo desmistificado, sendo desvelado, ele desloca-se, vai para uma outra árvore. E Deus deve enviar um outro profeta para dizer que não comam aquele fruto. Tá bom. De tal forma que você vai encontrar na Bíblia. Deus disse que não matarás, mas Josué matou muita gente. Elias matou muita gente. Não pode dizer que Elias não vai ser salvo porque matou. Porque Deus é soberano. Mas Yeah, não por pode isso dizer é que uma coisa é assim. Uma coisa é Deus orientar, outra coisa é você ser voluntário. Você vê? Coisas muito diferentes. Mas não é mesmo Deus que disse que não matarás. Sim. E hoje vai dizer que mata. Não, sabe, É soberano, não, Deus. Sabe, por isso é que eu estou dizendo, ele é soberano. Sim. Quando Deus orientou a Saul para matar os amalequitas, Deus sabia o que iria suceder depois. Mas quando... Porque Deus sabia que os amalequitas era uma tribo, era uma família que poderia trazer consequência, iria tirar o sossego do povo de Israel. Mas Deus Então, dando o Deus mandamento que já não... antecipou, queriam eliminar, era necessário eliminar os amalequitas. Mas Deus, ao dar o mandamento, não sabia que haveria esses amalequitas? Não sabia? Não, é assim, porque nós estamos a falar num período que os mandamentos já estavam. Sim, exatamente. Aí já estavam. Sim. É assim, Deus já sabia muito bem que era necessário que Saul e o seu exército matassem os amalequitas. Com que finalidade? Porque Deus já sabia o que iria suceder. Ok. Que era uma semente de cobra, que caso se produzisse, se multiplicasse, iriam tirar sossego do povo. Então Deus já viu, só que Saul teve misericórdia. E por ele ter feito aquilo, Deus não se agradou. Porque Deus pode ordenar alguma coisa, ele dá vida, ele mata, ele tira a vida, ele dá vida, isso é diferente. Sim. E eu não posso de uma forma voluntária matar, porque eu não consigo dar a vida. Exatamente. Agora, o mano que está a dizer que não, Deus não pode enviar alguém para fazer isso e aquilo. O mano que está a dizer, está por limite, está a limitar a soberania de Não, Deus. sabe como? O que está a me fazer entender quer dizer que se nós vamos dar credibilidade ao Cacau Felipe, significa que o sacrifício de Cristo, que é o calalage, que é o Kipore, né? Que é expiação. Sim. Quer dizer que a expiação de Cristo ainda precisa de ajuda. Não é precisar de ajuda, é assim. Jesus Cristo teve duas missões na terra. A primeira missão como profeta, de acordo com Atos 3 versículo 20. Sim, porque ele foi profeta, foi juiz. Exatamente. Como sacerdote. profeta, ele veio para os judeus somente. Mas como Deus, como Cordeiro de Deus, ele veio para todos, incluindo o Cacau Felipe. Morreu por mim, morreu por ti, morreu por Cacau Felipe, morreu por todo mundo. Jesus Cristo. Mas como profeta, a sua mensagem só julgará 12 tribos de Agora, Israel. o que aquece o profeta Cacau Felipe ao ponto de julgar algumas religiões? Se a missão dele é trazer a mensagem que vai salvar as pessoas, então não poderia se meter com as religiões. Não é se meter com as religiões, está a mostrar o que é pecado. Ele tem sido claro. Eu tenho ouvido testemunho que todas as religiões invocam Jesus. É um Jesus imaginário. Eu até agradeço o que você aceita as de Cristo, porque outros não sei se é que... Ouvi alguém a dizer que não sei se for por Jesus, não sei qual é o nome que deu que até, pá, dá pena. É assim. É triste. Já me deparei com uma publicação. Acredito que a publicação é do Sim, pode ser um de nós, sim. Vou mostrar a publicação. Mais que falar é mostrar, é fazer. A publicação meio epa, deixa só ir lá embaixo. Enquanto você procura, eu vou falar um pouquinho. As pessoas hoje... Já encontrou? Ok. O que você acha disso? Cacau Felipe viu, Cacau Felipe é o homem que viu Deus cara a cara. Isso sempre aconteceu. Mesmo Moisés viu Deus cara a cara. Não, isso é mentira. Não, você que está a dizer que é mentira. Não. Sim, isso aqui. Não, cara a cara não. Moisés não viu a face de Deus. Mano. Não viu. Tem certeza? Sim, podemos ver o livro de Êxodo, capítulo 33. Não, tá bom, eu vou lhe mostrar aqui, Sim, vou procurar. Aqui a Bíblia diz assim: mostra-me a tua face. Isso me basta. Ok. E Deus disse: homem nenhum pode me ver, viverá. A Bíblia só diz que Moisés viu a parte traseira. Ok. Eu vou lhe mostrar. Sim, Deus cobriu, guardou Moisés com a mão, porque Deus disse: homem nenhum pode me ver, viverá. Porque o que nós estamos aqui a jogar é que, como o profeta Cacau Felipe ele apareceu um anjo, tem muitos homens de Deus que têm tido visitação de anjo. Inclusive eu tenho minhas particularidades. Eu tive 4 experiências, mas não é coisa de me gloriar. Eu sou profeta, Deus me apareceu. Não, eu tenho que saber a minha posição
em que aspecto, qual é a missão que Deus tem comigo, qual é a mensagem que Deus preparou para me dirigir. Tá bem, eu estou procurando aqui, eu conheço o capítulo, É. disse ainda procurar Porque aqui. não dá você ver um anjo hoje, significa que você vai ser já profeta de todo mundo amanhã. Não é Aqui está assim. escrito assim, profeta Caco Filipe, o homem que viu cara a cara Deus. Quem lhe rejeitar irá para o inferno após a morte. Não. Quem rejeitar Jesus, rejeitou o Pai. A Bíblia diz que Olha, aquele que não tem o Filho, não tem o Pai. Olha, Esse é o assim, nome de eu vou Jesus. fazer questão de um dia enviar o capítulo que diz que ao meu a voz, quando esse Arão e Miriam tiveram lepras, Sim, a sim, voz me eu lembro, falo sim, assim, no livro mas a dele. Moisés eu falo cara a Cara cara. a cara, sim. Agora, o que tens a É dizer assim, sobre isso? Quando a Bíblia está a dizer, a Moisés fala Cara a cara, sim. não significa que Deus está a dizer que Moisés viu a minha cara. Mesmo Deus Caco está a Filipe, dizer- Deus está só a que dizer, Caco Filipe escreveu já de uma forma direta, E e é as pessoas assim, estão entendendo só que viu mesmo assim, Deus cara, tá porque dizendo a cara de assim, Deus tá é dizendo assim, indescritível. a minha comunicação com Moisés é como um homem fala com um homem. Não é igual. assim que está escrito. Não, Deus- do quem jeito vai que ler assim não vai entender assim, porque Deus está é escrito assim. espírito, ninguém Com o pode meu ver. servo falo como eu, com o meu servo É Moisés, mesmo isso falo que tá cara a escrito. cara. Sim. Ok, Convosco E agora, se eu disser assim que Caco Filipe quando eu falo cara a cara. Se haver profeta entre vós, É. disse o próprio Deus, É. falo com ele por intermédio de sonhos. Ok, ok. Mas com Moisés, Eu falo cara a cara. Como um homem, fala com um homem igual. E com Moisés, falo cara a cara. Você vê, agora, se Caco Filipe Mas não é escreve. assim porque viu o rosto de Mas Deus, agora é não. assim, Não, é não. assim, é assim. Só existe uma promessa que está em É Mateus. assim, mano, é bem-aventurados os assim. puros de Eu coração sei que, verão a eu Deus. sei que É uma isso aqui, eu promessa sei que isso futura. aqui, eu sei que isso aqui faz mal às pessoas. Só porque já está resumindo que o Filipe viu Deus cara a cara. Mas se você ler o livro todo do Filipe, quando detalha aquilo, Tá a ver. não é assim tipo cara a cara, Ele porque o pode próprio ver Filipe, Jesus. o próprio Caco Filipe diz assim. Não sei se viu Jesus, se Jesus lhe apareceu. Não, isso não é novidade. O próprio porque- Caco Filipe diz assim: o rosto de Deus ninguém pode descrever. É assim que o Filipe fala aqui no seu livro. O rosto de Deus ninguém pode descrever, porque mesmo William Branham havia lhe visto assim, fala assim, a sua face é muito gloriosa, não sei o quê. Mesmo eu assim que eu Sim, o vejo William também. Branham, por exemplo, é anjos que lhe apareceram. Mesmo que o Filipe diz assim, é assim que eu lhe vejo desde 1993. Contudo, Deus ele mesmo pode tomar uma face. Por exemplo, aqueles que passaram a quem Abraão. A Bíblia diz que quem era aquele? Isso aqui é teofania, Deus Sim. se apresentar como um homem. Mas você vê, mas agora se Abraão vier Sim. dizer que eu vi Deus cara a cara, o que dirás? Não, é assim. Porque ele só veio com uma outra face, mas é Deus assim, cara a cara na assim, mesma. Eu te entendo até. É. Em vez de ser tão crítico, é assim. É. Mas não pode, É. assim, não É. pode ser Sim. que Deus vai nos aparecer, né? Deus vai nos aparecer, depois nós vamos estar contra aquilo que Deus falou com os profetas anteriormente e vamos defender aquilo que nós entendemos. no Não, nosso é, tempo. ninguém está contra o que Deus falou antigamente. Porque o que assim- está acontecendo é a revelação que está progredindo. Yeah. Você até és humilde, porque outros mesmo, honestamente falando, outros são mal educados, não conseguem defender até a própria tese do Caco Filipe, colocam o Caco Filipe no lugar de Jesus. Agora, Isso é errado. é o seguinte. Você é educado, Se você notar a Bíblia, diz assim, é Antioquia que os apóstolos começaram a ser chamados cristãos. Atos capítulo 11 a 26. Por que é cristão? Porque seguiam Cristo. Você viu as atitudes de Cristo? Exatamente. Olharam nos Eram, discípulos, deram por conta se que não, fosse tá- hoje, serão os seus apóstolos e discípulos sempre são tratados dessa forma. Mas defende só todos os profetas. Não, eu não posso defender o profeta Noé, porque eu não serei julgado Não, pela não. mensagem de Noé. Defende todos os profetas. Que existem atualmente. Essa época acredito que Deus levantou apóstolo. A Bíblia está escrito no livro de Efésios que alguns levantou como apóstolo, profeta, mestre, pastores. Mas quem os consagrou? Quem? Quem os consagrou? Quem consagra esses No aqui? ministério? Sim. Quem Tem que ser um escolhe? profeta o maior, Não, porque não, não existe existe. profeta Não, maior. Não existe, não é existe. assim, mano, não, é assim, não, é assim. não faça isso, mano. Paulo mesmo, ele. Vamos examinar as escrituras. Eu sei que Paulo em Efésios 4, versículo 11, ele disse que a uns escolheu o pastor, a outros. Sim. Mas, E é uma aliança. mas na prática, quem consagrou aqueles pastores Moisés. especificamente, é a mão de Moisés. Mesmo Paulo no relatório diz que Deus deu a uns para assim, para outros assim, para assim. Mas quem consagrou eles é Paulo. Não, vamos Quer só ver. Está aqui, Efésios capítulo 4, versículo 13. Sim. Por exemplo, o próprio Paulo fala à cidade de Corinto. Ele diz assim: primeiro, para que não sejamos mais meninos, inconstantes levados em redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em amor, e cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quando se trata aqui sobre a posição dos pastores, apóstolos, etc., o próprio Paulo é que deu também um segmento, dizendo assim: primeiro,
e vos renoveis no Espírito. Primeiro Paulo pede a renovação do Espírito. Depois o mesmo Paulo é que dá ênfase a esse mesmo texto, dizendo assim, que alguns Deus escolheu como profeta, apóstolos, pastores, Sim. doutores, que são mestres, Sim. para o aperfeiçoamento do corpo de Exatamente, Cristo. sim. Yeah. Mas eu vou ler aqui para ti, Sim. em Hebreus capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve Ele é mesmo está rodeado de quê? de fraqueza. Quem? Sim. Quem? Está a falar sobre o sacerdócio. Ok. Todo sumo sacerdote. Sim, tem debilidade. Sim. Sim, então, por ser homem. A Bíblia Sim, diz sim. em Salmos Não, é só mesmo isso, é só isso. que vocês profetas são deuses, mas morrerão como simples homens. Sim, sim, 83, uma coisa dessa. E ninguém... Agora no versículo 3. E por esta causa, deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Versículo 4. E ninguém toma para si esta honra, de quê? De ser sacerdote, senão o que é chamado por Deus como Arão. Quer dizer que ninguém pode ser sacerdote se não passar no mesmo procedimento como Arão. Tá bem, e só que a Bíblia... E Arão quem foi consagrado por quem? Por Moisés. Não é possível hoje dizer que existem apóstolos, evangelistas, mas não é o profeta que Filipe que os estabeleceu. Não é possível, é tipo, alguém falar que sou... Um momento só. Tá É bem, tipo alguém chefe. falar que eu sou governador, mas não fui consagrado, não fui eleito, não fui proposto pelo João Lourenço. Não é possível. Todo presidente quando vem, ele mesmo terá seus próprios ministros. Todo profeta quando vier, ele mesmo terá seus próprios apóstolos, assim sucessivamente, ele mesmo vai os consagrar. Ninguém pode tomar para si essa honra de sacerdócio mesmo, é de sacerdócio aqui. Tá bom. Senão o que é chamado por Deus como Arão. Primeiras de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sós, é no plural, não é no singular. Sim. Mas vós sós, a geração eleita, o sacerdócio real. Exatamente, Ok. o sacerdócio Agora, real, ele é contextualiza, ele está dizendo, mas vós sós, ele não está falando você. Sim, é o não. sacerdócio mesmo que Isso não estava está se naquele falando, tempo. não está se falando do profeta da época, está Sim. dizendo vós sós. Mano, até que não está a falar. Não está a falar Não. profeta mensageiro, É está a falar assim, pastor, se você vê doutores. bem, Paulo está a falar sobre a posição do sacerdote Sim. na lei mosaica. Na lei mosaica só tinha que ter um supremo sacerdote. Não, mas não é assim, mano, não faça confusão. Não, confusão não. Por isso é que tinha o lugar, por isso é que tinha o lugar santo, o lugar santíssimo e o átrio. O lugar santíssimo, quem entrava lá, perdão, É o sumo quem entrava lá é o sumo Exatamente. sacerdote. O lugar santo era o lugar para os levitas organizarem Sim, todos sim, os requisitos sim. aí. E o átrio também. Sim. Ok. Aqui Paulo está a fazer a posição sobre o sacerdócio judaico, no padrão judaico. Não pode Agora haver aqui- sacerdote aqui- sem que haja um aqui é profeta primeiras- mensageiro que os consagrou. Porque aí, em 1 Pedro, onde o Mano leu, não estava a falar do profeta mensageiro, porque um profeta mensageiro não é um profeta que vem lhe pôr a mão. A imposição de mão não diz respeito ao profeta mensageiro, mas só diz respeito aos ministros de Efésios 4, versículo 11. Eu vou ler aqui, para terminar com a minha abordagem, Efésios 4, versículo 11 adiante. Sim, onde diz que para uns deu apóstolos sucessivamente. Lá estava a falar, são ministros, esses aí não são profetas mensageiros, porque quem estava a falar isso é Paulo. Agora, eu vou ler aqui em 2 de Crônicas 13, versículo 9. Aqui diz assim: não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes como os povos das outras terras. Qualquer que venha a consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Agora, aqui estava a falar do sacerdócio voluntário, aqueles que são sacerdotes feitos por mãos de homens. Algo que não é possível, porque um sacerdócio de Deus, sacerdócio de Arão, que é feito conforme está escrito em Hebreus 5, versículo 1, onde diz que ninguém, 5, versículo 3 a 5, onde diz que ninguém deve por si mesmo só atribuir-se essa honra, se não for chamado por quem é?
por Deus conforme foi feito a Arão. Arão não é ele mesmo que se levantou, não é ele que fez isso e aquilo, mas é Moisés que o consagrou. E ninguém na terra está habilitado a fazer certa coisa de sacerdócio, né? Mas não foi estabelecido hoje pelo profeta Caco Filipe. Não é possível mesmo. Vamos só interpretar alguma coisa. Sim. Primeiro os sacerdotes apresentavam o novilho, Ok? apresentavam o cordeiro. Era a posição do sacerdote. E a apresentação do cordeiro simbolizava, quer dizer, simbolizava a ilustração do pecado, era levar o pecado do povo diante do altar. E Deus perdoava por meio do sacrifício. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, só que nesta nossa época, nós estamos a entender o quê? Estamos a entender o seguinte, é que ele, o próprio, o dono das escrituras, porque a palavra de Deus é imutável, é imutável. Ponto número 1, querendo o aperfeiçoamento, e ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui não está ilustrando ninguém como chefe, que vai consagrar, que vai ungir esses pastores, apóstolos e profetas. É o próprio Espírito Santo que tem essa responsabilidade, consagrar, tornar essas pessoas como videntes. Ok, nós estamos quase na nossa reta final. Sim, Termina só o último raciocínio. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis, é no plural, todos somos testemunhos do Evangelho. Não pode haver alguém que seja muito superior à nuvem do mundo, que sem a orientação dele ninguém vai ter salvação. Estamos contra as escrituras, Jesus é o mesmo ontem, hoje aí e para sempre. Ele é o centro da igreja, a igreja, o corpo de Cristo, é cristocêntrico, ele é o centro da igreja, fora dele não tem ninguém. Tá bom, fechamos. Estamos na reta final do nosso programa. Só demos, parece, 30 segundos para o irmão dar as suas considerações finais. Exato. E 30 segundos, totalizando 1 minuto. E é isso. Exatamente. Eu agradeço realmente. Simplesmente apelo às pessoas que na terra, a própria Bíblia disse, tudo que é segredo, Deus só revela aos profetas. E se na terra não há profeta, não tem como haver salvação. E hoje, ninguém pode ser salvo rejeitando aquilo que o Filipe está falando. Se você hoje quer ser salvo, deves ler e seguir o que o Filipe prega. Então, esse aqui é meu apelo. Temos 30 segundos também para nosso pastor. Não há nenhum nome dado na face da terra ao qual nós possamos ser salvos, só em nome de Jesus. Todo mensageiro que traz uma mensagem fora das escrituras, a Bíblia, no livro de Gálatas, considera anátema. Tem que ser anátema, isso é bíblico. Olá, minha família, terminamos aqui. Esse é um episódio muito épico. Deixam vossa sugestão, né, nos comentários. Só para dizer que isso não foi uma batalha, foi um debate. Então não encaram como uma batalha. Nós estamos aqui, 2 irmãos, e por sinal seguem ideologias diferentes. Então só convidei para debatermos um pouco sobre Deus, e é isso que nós fizemos. Então agradecer os nossos patrocínios, que é Sebo Pro, o CEO da Working Clean, e o nosso irmão que está em Portugal, de momento está em Lisboa, The Black MC, que tem patrocinado também o canal, sem esquecer do cameraman e o Feto, e o resto do pessoal, e muito obrigado. Pode fechar.